programa Bem-Estar está de volta e vamos falar sobre tratamento de distúrbios alimentares. Doutor Adriano, como uma pessoa pode proceder depois que identificou que tem o problema? Ela identifica ou precisa que alguém fique observando? Olha, Lúcia, realmente é muito difícil o próprio paciente identificar e aceitar que tem um transtorno alimentar, né? Então, geralmente os pacientes, quando chegam no consultório, eles vêm acompanhados da família, porque é a família mesmo que relata, né? Que vê que o paciente está seguindo umas dietas muito rigorosas, que está emagrecendo, né? Que vê vestígios de vômito, às vezes, no banheiro, né? Que vê o paciente comprando muito laxante, acha as coisas na bolsa do paciente, entendeu? Então vai percebendo que a pessoa tem uma fixação anormal em relação à sua alimentação, né? As pessoas hoje em dia têm aquela preocupação com a alimentação e tudo, mas quando a família perceber que isso está de uma forma bem demasiada, então é uma forma de alerta, né? Até porque é muito difícil o paciente procurar ajuda, porque o anoréxico não se sente gordo, né? E o bulímico ele se sente muito culpado, ele tem vergonha de falar sobre os métodos purgativos que ele usa, né, para poder eliminar a comida. Agora, doutor, em todos os casos é necessário entrar com medicamento ou muitas vezes não? Olha só, Lúcia, não existe medicação específica para esse tipo de transtornos, né? Tanto para anorexia, quanto para bulimia, quanto transtorno de compulsão alimentar periódica e os outros demais transtornos alimentares. O que a gente faz é fazer um acompanhamento geralmente multidisciplinar, né? E usar alguns tipos de medicação que ajudam, por exemplo, na compulsão, ajudam o paciente a ganhar peso, né? Então, por exemplo, e tratar principalmente as comorbidades, né? Que muitos pacientes desses sofrem de depressão e ansiedade. Então a gente trata as comorbidades com a medicação vai mesmo mais para as comorbidades. Mas há muitos estudos hoje em dia, né, que estão revelando novas medicações que já são usadas para outros transtornos psiquiátricos e que estão sendo também adequadas para esse tipo de transtorno. Agora eu quero saber, doutor Sérvio, o seguinte, esses medicamentos oferecem algum risco ao coração, doutor? No passado, sim. Atualmente as medicações psiquiátricas estão num grau de evolução tal que já existe segurança em poder se tratar as comorbidades, as situações paralelas a esses quadros, sem nenhum tipo de problema. Agora eu quero falar da obesidade mórbida e eu quero saber, doutor Sócrates, o seguinte, quais são os tipos de tratamento nesse caso, doutor? Olha só para a gente esclarecer, o obeso mórbido, o obeso doente, é aquele paciente que tem, no índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, um índice acima de 35 é considerado obeso severo, que tem indicação de cirurgia se tiver doenças associadas, ou um tratamento clínico que não tenha tido resultado por mais de 2 anos, tem indicação de cirurgia, ou acima de 40 quilos por metro quadrado já tem indicação independente de comorbidade. Por quê? Porque esses pacientes já foram estudados longamente e se viu que a possibilidade de perda de peso sustentada a longo prazo é muito pequena. Menos de 5% dos pacientes que não evoluem para a cirurgia, que não são submetidos à cirurgia, conseguem perder peso e manter a perda de peso por mais de 2 anos. Na questão do tratamento, é importante que a gente saiba que os pacientes geralmente têm muitas doenças associadas, por isso a importância de uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, com psicólogo, com cardiologista, com endocrinologista, com fisioterapeuta, com nutricionista, né? Para que essas doenças sejam avaliadas e o paciente seja bem preparado para a cirurgia. Existe um certo preconceito com a cirurgia, mas o grande problema e a doença está no paciente obeso e não na cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia que tem hoje em dia, muita segurança, os materiais utilizados são muito seguros, muito modernos e avançados, quer dizer, a cirurgia em si tem pouco risco, mas é um paciente grave. Existe o tratamento com o balão, que é colocado por endoscopia. Isso eu quero até chamar a atenção de quem está em casa, porque como eu havia prometido, nós vamos falar da cirurgia e o doutor vai falar agora dos tipos de cirurgia. Uma a uma, doutor, por favor. Hoje existem vários tipos, né? Começando pelo procedimento mais simples, que é o balão intragástrico, colocado por endoscopia, pode permanecer por 6 meses. Durante esses 6 meses o paciente tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar para tentar reequilibrar e reeducar a sua questão alimentar. Após 6 meses, esse balão é retirado e a gente vai analisar se efetivamente voltou a ganhar peso, se conseguiu manter o peso e se vai ter ou não indicação de cirurgia. Nas cirurgias, elas podem, só esclarecendo inicialmente,
podem ser feitas por via convencional, ou seja, por corte, ou por videolaparoscopia, que é aquela dos cortinhos pequenininhos, né? Elas são divididas em cirurgias que efetivamente retiram um pedaço do estômago ou que fazem uma plástica no estômago, diminuindo o tamanho do estômago e uma ponte no intestino para que o paciente coma menos, vai ter uma restrição alimentar e absorva menos os alimentos com essa ponte intestinal. Agora é importante lembrar que depois dessa cirurgia volta o acompanhamento psiquiátrico, não é, doutor Adriano? É importante isso? O acompanhamento é importante porque a cirurgia, né, ela é uma das partes do tratamento. Então, a gente tem que tratar também a cabeça do paciente, né? Porque de nada adianta... É verdade que ele pode operar, mas continua com o pensamento... Isso, de uma pessoa obesa. Exatamente. Então, por isso que há muitos pacientes que depois da cirurgia, né, se eles não forem adequadamente avaliados, né, por uma equipe competente, uma equipe completa, esses pacientes pensam que eles podem comer da forma como eles comiam, entendeu? E aí sofrem vários efeitos colaterais depois por causa da cirurgia, porque o estômago não comporta mais aquilo tudo. Se você pega um paciente que tem, por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar periódica, que ele se alimenta, mas ele não se purga, ao contrário do bulímico, né? Ele não vomita, nem usa laxante, então ele só vai engordando. Se ele não é tratado até antes, né, e depois, né, da cirurgia, ele vai querer continuar comendo daquele jeito e vai vomitar, ou seja, vai ter vários efeitos colaterais aí graves, né, da ingestão abusiva da comida. Né? Exatamente. Não tem nada a ver com esse problema. Às vezes é o próprio erro da conduta do... E o interessante também acrescentar, como o doutor Adriano colocou, é que muito importante o preparo pré-operatório. A equipe multidisciplinar ela tem um peso muito importante para que a gente possa preparar o paciente para a cirurgia, ele chegar com o mínimo de risco e o máximo de segurança possível para a cirurgia, tanto quando se pensa na questão psicoemocional, quanto na questão metabólica e física, quanto no pré-operatório, ou seja, ela tem um tratamento e um acompanhamento importante durante a internação do paciente para a cirurgia, e no pós-operatório a gente deve orientar o paciente para que realmente continue esse acompanhamento, para a gente conseguir o que a gente sempre fala, emagrecimento com qualidade de vida e que esse emagrecimento seja sustentável ao longo do tempo. Eu só quero frisar o seguinte, às vezes a pessoa acha que fez a cirurgia, foi para casa e é só. Então é importante a gente frisar que precisa exatamente do acompanhamento. Sim, precisa. É necessário. Isso, porque a pessoa acha assim, então eu como muito, né? Então eu vou fazer a cirurgia, vou passar a comer pouco, vou emagrecer. Não é assim. Né? Então essas pessoas têm que ser avaliadas de perto, né? No pré no peri e no pós. Voltando até com o doutor Sérgio, é o seguinte, se ela tem algum problema cardíaco também, o fato dela ter feito a cirurgia hoje, daqui a uma semana, ela continua com o problema cardíaco dela. Isso, ela tem que continuar tratando. Na verdade, precisa controlar, até porque depois que tiver a perda de peso efetiva, a gente vai ter uma melhora avassaladora sobre a pressão, vai melhorar muito a pressão, a glicose, a apneia do sono, em muitos pacientes desaparece, ou seja, você consegue um resultado muito bom quando você faz esse controle, esse acompanhamento multidisciplinar, incluindo cirurgia nos casos bem selecionados. Olha, eu quero continuar com vocês, que eu vou para um intervalo, mas tem as perguntas dos nossos telespectadores. E você aí de casa que mandou a sua pergunta, não pode sair daí não, que eu espero você.